Quando você vê essa abertura passando aí, não te dá um revertério aqui no estômago, não dá uma vontade de almoçar? Nossa, que nostalgia, vontade de almoçar para ir para a escola. X-Men Evolution com certeza foi um dos desenhos mais da horas que passaram ali no Bom Dia e Companhia, né? Porque assim, um tempo que tinha uns desenhos bem bons, a competição era grande, mas mesmo assim ele conseguiu se destacar muito bem e até hoje a gente fica assim com algumas dúvidas, né? Como que a história acabou, o que aconteceu e a maior de todas, por que acabou? Então, o motivo é meio triste, né? Mas pra gente chegar nesse assunto, eu resolvi fazer um episódio crocante e caramelizado, mostrando a história, os personagens, o que aconteceu no final da série, né? E lembrar tudo sobre X-Men Evolution. É hoje no Nerd Show. Se você fosse um X-Men Evolution, Bárbara Lana, quem você seria? Vampira. Vampira? Mas por quê? Porque ela é meio gótica. É meio gótica, é verdade. Eu seria aquele gordão que dá barrigada do mal. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu acho que pra gente começar falando sobre essa série, é bom a gente ver que os X-Men não eram tão sucesso assim antigamente. Principalmente lá na criação deles. X-Men é uma série em quadrinhos criada pelo Stan Lee, aquele cara, o véizinho que aparecia em todos os filmes da Marvel, e também do Jack Kirby, que estreou em setembro de 1963. E nessa época era formado pelos seguintes mutantes: Professor Xavier, Ciclope, Fera, Homem de Gelo, Anjo, Robson, o Anjo. Te amo, te quero. E também tinha a Garota Marvel, que também era chamada de Jean Grey, né? Mas nessa época era só a Garota Marvel. A ideia deles é que, tipo assim, o Homem-Aranha, o Hulk, aqueles heróis mais clássicos, assim, eles estavam fazendo bastante sucesso, né? Só que eles todos tinham uma origem, tipo assim, sei lá, a aranha picou o Homem-Aranha, um pepino picou o Hulk. Pepino radioativo, né? Aí ele queria criar alguns personagens que já nascessem com algum dom especial, né? Que seriam os mutantes, caminhos do coração. E o nome, inclusive, original é The Mutants, Os Mutantes. Só que aí o pessoal fala assim, mas mutante? Ninguém sabe muito o que é a palavra mutante. Vamos chamar de X-Men. Como se X-Men fosse alguma coisa diferente disso, né? Mas mutantes realmente ia ser um problema, porque aí como é que ia chamar a novela da Record depois? X-Men, Caminhos do Coração? Não sei. No, God, please, no! As primeiras edições não fizeram aquele sucesso assim, igual os personagens que já estavam fazendo sucesso, né? Tanto que em 1969 eles adicionaram alguns mutantes novos, tipo o Destrutor, que era irmão do Ciclope, e também a Polaris. E aí meio que deu um ruinzinho, sabe? A Marvel falou assim, não, mas deu uma... Aí eles falaram assim, a gente vai até parar de publicar esse negócio aqui, deu uma caída boa. Só que no ano seguinte eles voltaram a publicar e começaram a se restabelecer. Aí começou a fazer um sucesso progressivo ali nos anos 70, 80 e 90. Aí, em 1992, a Fox estava procurando alguma coisa para lançar, falou assim, a gente podia fazer aquele desenho dos X-Men, né? Aquele negócio estava fazendo sucesso, e lançou X-Men, a série animada, que, isso aí fez um sucesso danado. Foi um dos desenhos mais assistidos da TV americana, tanto é que isso deu um boom na franquia. Todo mundo começou a conhecer os X-Men mais por causa disso. Tiveram 5 temporadas e terminou em 1997. Aqui no Brasil, ele passou ainda na finada TV Colosso, que precisamos fazer um episódio sobre a TV Colosso, e também passou na TV Globinho nos anos 2000. X-Men, agitando a sua TV Globinho. E era todo mundo marombado, todo mundo... Fake Nerd! Tipo, chegava uma criança lá, ela trapézio desse tamanho, sabe? Todo mundo bombado. O GNX é o suco. Mas olha só que interessante. A gente pensa que só tem aquele filme do X-Men nos anos 2000, aquilo fez bastante sucesso, né? E nós vamos chegar lá. Mas era pra ter tido um filme antes disso. Porque em 1989, o James Cameron, sabe o Titanic? O diretor do Titanic? Do Avatar, que eu acho uma bosta, né? Diga-se de passagem, ele conversou com o pessoal da Marvel pra fazer um filme do X-Men. Só que aí, o que aconteceu? Tinha o filme dos X-Men e ele ficou sabendo que ia ter um filme do Homem-Aranha. Ele ficou,
Homem-Aranha, né? Porque você lembra que o X-Men começou a fazer sucesso mesmo depois do desenho, né? Então o pessoal gostava muito do Homem-Aranha. Ele ficou meio que tentado a fazer um filme do Homem-Aranha, acabou que ele não fez. Aí eles falaram assim, ele ficou legal ali com o filme do Homem-Aranha, vamos deixar ele não vai querer fazer o X-Men, o mesmo que o projeto flopou. Só que o Bryan Singer, que é outro diretor, assinou um contrato em 1996 para fazer realmente aquele filme do X-Men. As gravações aconteceram em 1999 e ele foi lançado ali no ano 2000. E hora que esse trem saiu, nossa, mas foi um sucesso absurdo. Gastaram 75 milhões de dólares e mais de 260 milhões de dólares eles ganharam com esse filme. Que isso, para um filme de herói, é bastante coisa, até porque esse filme é considerado aquele que deu um saculejo ali na nova geração de filmes de herói. Tiveram alguns filmes, né, tipo o Fantasma nos anos 90, tinha até filme do Homem-Aranha antigo, tinha alguns heróis, o Hulk, né, mas essa aí foi a nova leva, foi o que deu início a essa coisa toda que eles estão estragando agora, né, e basicamente tá uma bosta, tá um saco, a gente já enjoou. Mas é aí que nós chegamos onde a gente tinha que chegar, no X-Men Evolution. Porque aproveitando essa hype desse filme, né, a Marvel encomendou para Warner Bros. Um desenho animado. Mas não um desenho animado igual aquele dos anos 90, um desenho diferente, que ia ser inspirado nos primeiros materiais que eles tinham lá das histórias dos X-Men. E eles queriam uns personagens completamente diferentes, cada um com um traço diferente, um rosto diferente, porque lá era todo mundo bombadão, né? É que nem eu falei. Então aqui eles queriam uma diferenciação de personagens. Muito inspirado, inclusive, pelos desenhos de um quadrinista que se chama Adam Hughes, que desenhou a Mulher Maravilha e a Mulher Gato, por exemplo. Ah, uma curiosidade é que a Mística, sabe aquela mulher azul que fica mudando as roupas? Imagina, Babilônia, que ia ser bom você, tipo assim, eu quero tal roupa, plim, você faz o negócio. Eu quero perder a barriguinha, plim, ótimo, né? Teoricamente no desenho era pra ela ser peladona, azul, que não mostra nada, né? Mas não colocaram porque a Warner Bros. Ia passar Warner Bros. Kids, né? Eles falaram assim, não vai ser legal pôr uma mulher pelada azul aí, né? Mesmo que não mostre nada, mas vamos pôr umas roupinhas dela. A imaginação dos kids é fértil. Os kids não tem problema com isso não, gente. Os kids, eles, é fértil. Vou ir até mais longe. Colocar ela de sainha e top. Eu acho que é um pouco pior do que colocar ela pelada azul. Você não acha não, Babilônia? Renato, eu não tenho essa cabeça dos homens, né? Eu não tô nem aí. Eu, na condição de menininho dos anos 90, eu não vou falar nada, mas vocês que vão me defender aí. O próprio Stan Lee foi um dos produtores executivos dessa série, mas tinha um outro cara bem bom de serviço também, que era o Avi Arad, que participou da criação de outros desenhos também da Marvel. Por exemplo, o Iron Man, né, o Homem de Ferro, o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, todos esses que eu tô falando de 1994, tá? O Incrível Hulk de 96 e Homem-Aranha Ação Sem Limites de 99. O desenho foi produzido nos Estados Unidos, mas a animação foi feita no Japão e na Coreia. E tem um detalhe muito legal que, eu não sei se vocês lembram daquela cena clássica da Lince Negra dançando assim, que tem na abertura tem ela dançando assim. Aquilo lá, na verdade, é uma rotoscopia que fizeram da série Buffy a Caça-Vampira. E graças ao Nerd Show, agora eu sei o que é rotoscopia. Exatamente, a gente já falou em alguns episódios sobre rotoscopia aqui, que é você desenhar em cima de uma fotinha ali pra fazer uma animação. A gente falou isso melhor no vídeo sobre o Prince of Persia, que já saiu, você pode ver aqui, ó, tá aparecendo aqui em cima. Bom, mas agora a gente tem que entender um pouco da história desse negócio, porque ficou muito bicado, porque a gente viu um pedaço, viu outro, não sei se vocês passavam muito seriado, e às vezes a gente também tinha que sair de televisão, assim, é complicado. Bom, mas é o seguinte, são 52 episódios divididos em 4 temporadas, e cada temporada tem meio que um motivo principal do que tá acontecendo. A primeira focou em apresentar os personagens, então fica assim, olá, você é o Scott, o Ciclope? Sim, sou eu, Scott, o Ciclope. Tudo isso se resolveria se eles usassem um crachá. Olá, meu nome é Scott. Em que posso te ajudar? E aí fica nessa briga da Mística e do Professor Xavier, porque eles querem recrutar pessoas pro time deles, né? Aí cada um tem um foco. Por exemplo, o Professor Xavier queria esconder os mutantes lá, que eram jovenzinhos, na escola dele, até eles poderem se apresentar pro mundo, apresentar os poderes, porque senão eles iam sofrer muito preconceito, muita coisa, né? Coisa que se prova mais pra frente. E a Mística queria, na verdade, juntar os delinquentes juvenis lá pro time dele pra formar a Irmandade. E o Professor Xavier também usava o tal do cérebro, que ele entrava numa salinha lá, colocava um capacete e ficava assim, então você tá aí, né? Vou lá buscar ele. Aí tinha os professores, que eram o Wolverine, a Tempestade e ele, né? Que eles chamam de Professor Xavier. Aí os principais mutantes dessa temporada são os que aparecem na abertura, né? Ciclope, Jean Grey, Noturno, Lince Negra, Spike, Vampira.
Não, eu quero almoçar de novo, eu acabei de almoçar. E tem os vilõezinhos desses que são Groucho, Mercúrio, Bloob e Avalanche. Tem moral nenhuma esses vilões, né? Não tem, né? Bloob. Groucho pra mim é horrível. Groucho é terrível. Vocês me tratam com carinho, hein? Mas aí eles descobrem que a Mística, na verdade, ela tá sendo comandada pelo Magneto, que é sempre o grande vilão. Meio, né? Não é completamente um vilão, mas enfim. Outros detalhes importantes que a gente tem que lembrar dessa temporada é a treta do Wolverine com o Dentes de Sabre e também do irmão do Professor Xavier, que é aquele homem que tem um semicírculo na cabeça, né? Sai andando, o Juggernaut que anda batendo em todo mundo. Bom, agora nós vamos pra segunda temporada, onde novos mutantes aparecem. Por exemplo, o Fera, o Homem-Gelo, a Dinamite, a Magma, que diga-se de passagem é brasileira, sempre que é meio latininho assim, Brasil. O Homem-Múltiplo, a Lupina, Mancha Solar, o Míssil, Jubileu e Frenético. Frenético, considerando a tradução maluquice que eles colocaram. E é nessa temporada que a Jean Grey começa a perder o controle dos poderes e fala assim, Scott, eu não vou aguentar por muito tempo. Toda hora ela falava isso. A mulher não aguentava nada. Eu posso aguentar mais um pouco. Só que nessa temporada é que a Mística consegue roubar o cérebro lá e procurar a Wanda, que era a Feiticeira Escarlate. Ela ainda é jovenzinha, mas ela é super poderosa e tal, e ela entra pra banda lá dos caras do mal. E a Mística tenta usar ela pra destruir o Magneto. Então, olha, casos de família, tretas de família. Nessa temporada também mostra um pouco do passado dos Wolverine, ele encontrando com o Capitão América, né? Aí o Wolverine é meio que capturado, aí tem uma batalha com aqueles sentinelas, com aqueles robozão que mata mutantes, sabe? Aí, no que acontece isso tudo aí, a mansão é totalmente destruída, vira pedra sobre pedra. E aí meio que descobre que o Magneto tava por trás disso, aí eles têm que trabalhar junto com o pessoal do mal lá, aí o Ciclope não gosta e fala assim, eu não quero fazer isso, e sai da série, e aí vai pra próxima temporada. Nessa terceira temporada, meio que acontece o que o Professor Xavier tava com medo de acontecer na primeira, que é descobrirem que os mutantes existem, que eles estão lá fazendo, que eles têm os poderes e tal, porque eles iam sofrer muito preconceito. Aí nessa temporada também, ótimos engenheiros, porque a mansão é reconstruída em tempo recorde, diga-se de passagem. A Wanda continua tentando achar o Magneto lá, que achou que tava morto, mas não tava nada. Ele nunca morre. O Magneto nunca morre. O Spike, aquele, sabe, dos espetos, ele vai, perde o controle dos poderes dele, vai morar num bueiro. Também realmente achei muito estranho. E começa aquela história do Mesmero, que é um cara que tá tentando reviver o Apocalipse, que é aquele cara que é o... Nossa, esse cara é forte pra caramba, viu? É um, tipo, um mutante primordial lá. Aí meio que a Mística vira pedra no processo, né? Fica lá parada. E o Apocalipse revive e, assim, mostra que ele é o super mutante. Ele dá um palco em todo mundo, ninguém nem consegue encostar nele, ele só sai voando assim, ó, e todo mundo fica sendo repelido. Aí na quarta temporada, o Apocalipse sim é o grande vilão da história. Aí ele começa a fazer umas cúpulas, né, pelo mundo assim, e o Magneto tenta enfrentar ele de um para outro. Não, pode deixar aqui ó, deixa com o pai tá aqui. Aí toma na tarraqueta, gente. Ele morre. Aí nessa temporada a X-23 aparece, que é a menina Wolverine. O Spike sai dos esgotos, aparece lá com armadura, todo, né? Aí também aparece o filho do Professor Xavier, o Legião. Tem uma ceninha dele. Papai, sou eu. Alô, quem é você? Aí nesse processo o Professor Xavier acaba morrendo, a Tempestade morre também. E o Apocalipse parece ser imbatível. Aí começa a aparecer Sentinela ao comando do Nick Fury pra tentar bater no Apocalipse, ninguém bate nele. Aí o que ele faz? Ele traz de volta o Magneto, o Professor Xavier, o povo todo pra lutar do lado dele, meio que como zumbi. Ressuscita, ele é tão forte que ele ressuscita esse povo. Aí a Vampira aparece com um mutante pequenininho, um menininho que chama Dorian Leach. Qual que é o poder desse mutante? Meio que cancelar os poderes mutantes ao redor dele. É meio que uma explosão solar que vai detonar a nossa tecnologia daqui a um tempo. É mais ou menos por aí. Aí a Vampira absorve esse poder dele, chega perto do Apocalipse e fala e cancela os poderes de todo mundo. Aí ele fica, meu Deus, eu virei só uma múmia egípcia que anda ao redor do tempo e espaço. E ela prende ele numa caixinha lá, o sarcófago dele, e manda ele pra uma outra dimensão e ele simplesmente desaparece e some. Aí, né, os fantoches agora estão livres e tal, e o Professor Xavier aparece aquela cena final onde ele faz um discurso muito bonito. Mas o aço é forjado pelo fogo, e assim como o aço, também ficamos mais fortes.
Estamos preparados para o futuro. Ele fala que viu a visão do futuro e tal, e aí é que a gente vê que aparece a Fênix Negra, que é aquele espírito que tá lá na Jean Grey, né, que na próxima temporada seria a possível vilã, a quinta temporada. Mas quinta temporada é essa que nunca veio. Apesar de eu achar que esse é um episódio bem de despedida assim mesmo, mas eu achei que foi uma despedida um pouco melancólica. Eu achei que tinha mais. Mas uma coisa ficou clara. Não importa o que nos espere, seja terrível ou extraordinário, os X-Men sempre estarão prontos. E disso eu sinto muito orgulho. Gostou da história, meu brother? Adorei. Você viu a história toda de X-Men Evolution em 15 minutos em mineirês, né? Agora tá faltando responder um trem aí. Tá respondendo de por que o negócio acabou, né? Vamos lembrar, a série era muito boa, todo mundo gostava e tem até uma informação extra aqui. A série ganhou 2 Emmys, que é o prêmio da televisão. Tipo, como se fosse o Oscar da televisão, é o Emmy. Ganhou isso tudo, mas acabou, não voltou mais. O que aconteceu? Por que não teve uma quinta temporada? Bom, tem algumas informações, né, que a gente pode juntar aqui. Um dos envolvidos no projeto era o Robert N. Skir, e ele dá um depoimento quando o pessoal pergunta pra ele sobre por que ele acha que acabou o X-Men. Ele fala um textão, fala bastante coisa, mas ele fala basicamente que a gente tinha que perguntar pros executivos da Warner Bros. E ele fala também que a Nickelodeon tava fazendo muito sucesso naquela época, era o canal mais assistido. E eles tinham que fazer algumas mudanças de programação para se adequar ao que o público tava meio que querendo assistir. Ele fala que não foi uma decisão por qualidade, mas sim uma decisão estética de mercado. Basicamente ele falou e não falou nada. E eu fui aprofundar um pouquinho mais. E eu acho que a nossa resposta aqui, na verdade, vai estar lá no mercado americano. Porque querendo ou não, como acontece com as séries japonesas, por exemplo, Lost Canvas, que é um anime que a gente gostou muito aqui no Brasil, que é de Cavaleiros do Zodíaco, ele não fez tanto sucesso assim no Japão. Ele acabou sendo cancelado, deixando a gente meio órfão. A gente acaba ficando meio com o resto do que aconteceu no país de origem, o objetivo principal que eles têm, né? E se você pensar um pouquinho, vamos pensar na análise de mercado aqui de por que eles lançam um desenho animado. Vocês lembram que eles lançaram os brinquedos do He-Man e depois um desenho para gerar interesse nesses bonecos e eles ganharem dinheiro com isso? Pois é, você por acaso já teve algum boneco do X-Men que fosse do X-Men Evolution? Não, porque a gente lembra dos brinquedos do X-Men daquela série de 92, até brinquedo do filme foi lançado, teve também, mas a gente não tem brinquedo do X-Men Evolution. Quer dizer que não existe? Não, existe. Ele foi lançado no mercado americano, mas mesmo no mercado americano dizem que as crianças não achavam esses brinquedos muito fáceis para comprar e que por eles terem uma estética diferente, eles não venderam muito, que era como se fosse uma versão adolescente dos X-Men. Eles estavam acostumados mais com os X-Men mais parrudo. E claro, né, eu tinha um boneco do Ciclope que ele era dobrado, assim, eu ia comprar o Ciclope todo frangotinho, talvez não comprasse, né? Então, assim, como história, funcionou muito bem X-Men Evolution, mas como mercado, como negócio, não virou. É aquela coisa, né? Ganhou prêmio, mas prêmio não dá dinheiro. Prêmio é só uma consolidação de um serviço ou de uma coisa bem feita, de uma produção bem feita. Mas dinheiro que é bom, não deu. Então eu não vejo motivo para eles terem continuado, infelizmente, né? O X-Men Evolution, apesar de ser uma coisa muito legal. E esse é uma tristeza, né? Porque é muito triste a gente pensar que as coisas têm que ser legais e tem que continuar por causa do dinheiro. Eu sei que eu tô no mundo meio que ideal, assim, que as pessoas não se preocupam tanto com dinheiro, mas é verdade, né? Até para fazer produções aqui no YouTube, o orçamento tem que fechar, porque senão ninguém trabalha de graça, né, gente? Bom, então é isso. Eu queria saber se você tem uma outra série que a gente pode contar aqui, porque acabou, ou contar a história. Eu quero as suas sugestões no comentário aqui do vídeo. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Saudades X-Men, um desenho muito da hora, né? Mas tem mais vídeo aqui pra você assistir. Eu não te deixo na mão. Eu não vou faltar a quinta temporada, não. Pode deixar. Bom, vou ficando por aqui. Mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!